A graça e a paz, queridos irmãos, mais um vídeo para o canal Crescendo em Cristo, né? Novamente estamos juntos aí. Eu vou dar continuidade naquele vídeo que eu comecei lá sobre o pecado, né? Para a gente conhecer mais esses entremeios do pecado. Por quê? Porque eu vou adicionar esses vídeos aqui que eu estou fazendo em relação ao pecado e mais outros que eu vou fazer sobre graça, unção e glória na playlist da edificação da casa de Deus, do reino de Deus. Por quê? Porque quando nós saímos do Egito, saímos do mundo e somos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós vamos ter que aprender a caminhar dignamente com o Senhor. E importa sabermos essas peculiaridades em relação a essa caminhada no reino. Porque se nós não tivermos uma plena consciência disso, vai haver muito atrapalho, vai haver muito embaraço. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Romanos 12. Não, Hebreus 12. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Por isso, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ó, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, então, há o pecado e há o embaraço. A coisa que nós ficamos embaraçados, não conseguimos ir porque estamos embaraçados. Não só a questão do pecado, mas há esses embaraços, né? E ele estava aqui, portanto, deixamos, portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esse capítulo 12, ele sucede ali o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé. Uma grande nuvem de testemunho de pessoas que caminharam pela fé. E então nós, vendo tudo isso, nós deixamos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia, né? O pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, você lembra que a gente leu o Salmo 36:9 há um tempo atrás aí, que falava assim, e olharam para eles, e os seus rostos não foram confundidos. Vamos ver aqui, Salmo 36:9. Agora eu falei, não sei se é, vamos ver se é. Salmo. Meus dedos estão 34, 36, 9. Não é. Então eu acabei vendo errado. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Mas também, né? Mas tem um outro, que agora não me lembro daqui, que fala assim, e olharam para ele, e os seus rostos foram iluminados, né? E não ficaram confundidos, e os seus rostos foram iluminados. Então, esse aqui também, porque em ti está o manancial na vida, e na tua luz veremos a luz. Veja como é específico, né? A gente olhando para Jesus, que está na luz, que é a palavra de Deus, lâmpada para meus pés, é a tua palavra, mas tem uma luz dentro da luz, que é o Senhor Jesus, né? A gente consegue ter um discernimento sobre as questões, tá bom? E que nem ali, Jesus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, né? Então tá, vamos dando continuidade. Então a gente estando bem alicerçados daí nesses conhecimentos da palavra de Deus, vai ficar mais fácil, a gente não vai estar embaraçado para avançar, para que a nossa marcha seja empreendida de uma maneira mais eficaz no reino de Deus, sabe? Então nós estamos falando sobre o pecado, né? O pecado e os pecados, a diferença em relação a isso, e o pecador, que a gente vai ver já em sequência, né? E como que se trata cada um deles, né? E é muito importante isso, né? Então vamos lá, o pecado ele requer que sejamos libertados, o pecado no singular. Ele requer que nós sejamos libertados, né? Mas os pecados, eles requerem que sejam perdoados, né?
O pecado está na natureza do homem, né? E os pecados estão nos hábitos do homem. Não sei se vocês conhecem aquela história da rã e do escorpião. Eu gosto de contar essa historinha. A rã tava um incêndio na floresta, pegando fogo, blá, 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 aquele barulhão, tudo, e o escorpião ficou desesperado. Ele saiu no gás, assim, quando ele chegou, se bateu de frente com um rio. Ai, ai, um rio, agora tô morto. Né? Mas de repente ele viu a rã, a dona rã, lá na virada do rio. Ele, Dona rã, me ajuda. Deixa eu montar nas tuas costas, se ela vai nadando me leva para outro lado do rio lá, senão o incêndio vai me matar. Daí a rã, e seu escorpião, não vai dar não, porque o senhor tem óculos, o senhor tem nas costas, tem um ferrãozão aí, se vai me ferrar, e daí eu tô morto, né? Daí o escorpião, não, dona rã, para com isso, você não tá vendo que eu tô correndo perigo aqui, jamais eu ia fazer isso com a senhora, que a senhora, né, vai me dar essa força aí, né, e tal, e fui ali e convenceu a rã. A rã falou, então tá bom, seu escorpião, suba aí. E o escorpião montou nas costas da rã e a rã foi nadandinho, foi, né? E foi, atravessando o rio, foi na boa. Mas quando ela tava chegando no finalzinho do outro lado do rio, assim, quando tava pro escorpião, que dava pro escorpião já pular na margem, o escorpião carcou-lhe o ferrão nas costas da rã. E a rã, ai, meu Deus, você me ferrou, escorpião, ele lançou o veneno dela. Ela, mas por que você fez isso? Eu te trouxe até aqui, você falou que não ia fazer. O escorpião botou a mão na cabeça e falou assim, puxa, dona Rance, me perdoe, mas é a minha natureza. Minha natureza é ferroar, é carcar o veneno nos outros. E final da história, moral da história. A natureza do bicho é aquilo ali. O homem, nós, que somos descendentes de Adão, é essa natureza. Por isso que o Senhor Jesus fala lá, quando ele tem aquela conversa com Nicodemo lá, ele vem e ele fala, né? Ele vai assim e fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Por quê? Porque o que é nascido da carne não tem jeito, ele é carne mesmo. Não dá para melhorar a carne, sabe? Né? Quando Deus vai fazer aliança com Noé, faz aliança com Noé, lá ele fala assim: eu não treinarei mais a castigar o mundo, porque eu tenho visto com a minha mão. O homem é um homem de coração mau. Deixa eu ver aqui, ó. Gênesis 6, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deus, assim, Deus faz, porque ele conhece a natureza do homem, né? Gênesis 6. Não era Gênesis 6. É Gênesis, me perdoa, era Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é amar desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, né? Enquanto a terra durar, vai ter o arco-íris lá, né? Então ele vai demonstrar a aliança dele, mas ele sabia como que era o coração do homem, né? Então daí o que precisa? Precisa ler o quê? Por isso que Jesus vai falar para Nicodemo, importa nascer de novo, né? Daí Nicodemo, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Levou para o natural, mas não é no espiritual, é um novo nascimento, né? E o novo nascimento vai nós entendermos que a respeito da nossa natureza, como a gente está vendo aqui, não é? Então o pecado é na nossa natureza, e os pecados são os que a gente comete, que são os externos. Então adianta a gente tratar os pecados só, né? Tá a árvore lá cheia de frutos, os frutos são os pecados. A gente arrancar esse pecado aqui, arrancou, pá, jogou. De repente, na outra estação, vem brota de novo outro pecado. Então vai ter que tratar com a árvore e não só com o pecado, né? Não só com os pecados, né? Então vamos lá. Pecado diz respeito à santificação e pecados diz respeito à justificação, né? Pecado é uma questão de vencer, pecados é uma questão de ter paz no coração. Como assim ter paz no coração, pastor Jorge? Como assim? Porque o que acontece? A provisão para os pecados
esses que brotam, nosso, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você se lembra quando a provisão para isso é o sangue, né? Então você se lembra quando o povo ia sair do Egito, Deus mandou passar o sangue do cordeiro na verga da porta, e daí você vai ler na passagem, assim, lê lá no Êxodo, vai passar assim e fala assim, ó, quando eu passar e vir o sangue, né, ali não vai ser morto o primogênito. Então ele fala, quando eu passar e vir o sangue, quem que precisava ver o sangue? Era o homem sair lá para ver o sangue, não estava na porta ou não? Era Deus. Quando eu passar e vir o sangue, naquela casa ali não chegarei, né? Quando no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele ia fazer a expiação pelos pecados, ele levava o sangue lá no altar, para fazer a transação com Deus, lá na Arca da Aliança, lá no Santo do Santo Lugar, não tinha homem nenhum lá, os homens estavam tudo para fora, aguardando a saída do sumo sacerdote, né? E o sumo sacerdote ia fazer a transação lá com Deus, o sangue no propiciatório, né? E daí ele ia sair avisando. Então era um negócio entre o sumo sacerdote e Deus. Deus queria ver, Deus que precisava ver. E quando ele via o sangue, ele sabia, ele sabe o valor. Nós não sabemos o valor do sangue de Cristo, mas Deus sabe. Para nós sabermos o valor do sangue de Cristo, nós temos que olhar para quem? Para Deus. Nós vimos que Deus, como nós estamos olhando agora. Não, para Deus valeu o sangue. É precioso o sangue, por mais que para mim eu não entenda tudo isso, mas eu olho para Deus e vejo que Deus falou, não, está sossegado, os pecados estão organizados, por causa que eu vi o sangue. Então nós sabemos o valor do sangue porque nós olhamos para Deus, e Deus olhou para o sangue e falou, não, top, feito, tá entendendo? Na simbologia de Cristo, do sangue de Cristo. Então, quando a gente peca, abre três vertentes de situações. Uma situação, esse pecado afasta nós de Deus, né? Nós de Deus, né? Então Deus se afasta, por causa que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem, mas ele não faz só separação entre Deus e o homem, ele afasta nós de Deus também, nós ficamos na segunda com Deus. Tamanha é a fenda que o pecado ocasiona na nossa vida, né? Por isso nunca menospreze o pecado, os pecados. Então, e ele ocasiona essa separação de Deus, e Deus, puxa, fica separado do homem, mas ele também separa o homem de Deus, e ele abre uma terceira vertente, ele dá um ponto de apoio para Satanás acusar, viu? Eu falei que ele era assim, tá entendendo? Então, como que é que e Deus proviu o sangue? Quando Deus vê o sangue, tá a separação entre Deus e o homem ali, né? Tem algo separando, né? Mas Deus viu o sangue, para Deus já tira a separação, acabou, para Deus já tá bom. Mas nós ainda temos um quê com Deus? Porque nós não sabemos o valor do sangue. Nós pensamos, puxa, e agora? Eu realmente eu não mereço, eu sou isso e aquilo, né? Então, nós ficamos dessa maneira. Mas daí quando nós olhamos para Deus, não, mas Deus falou que estabelece. Deus falou, meu irmão, tá entendendo? E a gente, eu tranquilizo o meu coração, né? Eu tranquilizo o meu coração. E tira, e quando Satanás vem te acusar, você fala, não, tem pecados sim, realmente tem pecados, né? Porque eu não posso ir contra a Bíblia, porque lá em 1 João vai falar, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Vocês estão vendo? Tem pecados sim, mas tem o sangue do nosso Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados, né? Aqui, ó. 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, 1:8, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então o que ele está falando ali né? Daí no 2 eu vou falar, meus filhinhos, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis, mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo é justo. Ele é a propiciação para nossos pecados. O que é a propiciação? Propiciação vem da onde? De propiciatório, aquela tampa que ficava na Arca da Aliança, onde era salpicado o sangue, onde a gente falou lá, né? Tá entendendo? Então ele é a propiciação para o nosso pecado, né? Então tá.
Então, é, os pecados é uma questão da gente ter paz com Deus. Porque quando a gente vê em nós brotando um pecado ou outro, a gente sabe, opa, peraí, né? Mas o sangue do Senhor Jesus me perdoa. Eu vou assim, ó, apareceu isso de mim, olha, eu tô com inveja, eu acabei falando mal da pessoa, o Senhor me perdoa, né? O sangue do Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar. A gente vai, confessa, organiza ali, né? E acontece essa situação. Mas vamos continuar. O Romanos 3 ele vai dizer respeito aos pecados nossos. Então, até Romanos, de Romanos 1 a Romanos 5 ali, ele vai falar sobre os pecados que a gente comete, tudo, ele vai enfatizar muito isso. Por que que ele vai enfatizar muito as questões dos pecados? Porque nós precisamos ser convencidos que nós pecamos. Tamanha é a distanciação que nós, e a soberba e o egoísmo nosso, e o orgulho nosso, que nós achamos que não pecamos. E por esse estudo a gente vai perceber bem como que funciona a situação. Então, do Romanos 3, ele vai demonstrar que nós pecamos. Todos pecaram, ponto, né? E é isso e aquilo. Então ele vai tratar muito sobre os pecados, os pecadores, Romanos de 1 ao 5. Mas no Romanos 5:19, ele vai tratar sobre o pecado. Sobre o pecado. Ele vai falar sobre o pecador. Né? Ele vai falar. Romanos 5:19. Deixa eu só dar uma continuada aqui. Então, Romanos 5 diz-nos quem são os pecadores, né? Vamos ver Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Né? Então, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, de quem que ele está falando? De Adão. Adão desobedeceu, então todos nós passamos, recebemos a carga do pecado ali. Né? Então, nós somos uma raça adâmica, isso é a identidade nossa. Nós temos que saber de onde que nós viemos, né? Para a gente ter essa consciência. Então, em Romanos 5:12, ele vai ser um pouco mais específico, quer ver? Ó? Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está entendendo? Então, toda essa raça adâmica é uma raça de pecador. Então, nós nascemos pecador já. Você está entendendo? Que não é os pecados que vão determinar se nós somos pecador. E aqui a gente vai entrar num dilema, que é isso que é importante a gente saber, que é essa segunda parte do estudo, sobre o pecador, né? A gente já viu o pecado e os pecados, agora vamos ver o pecador, né? Você é pecador porque você peca ou você peca porque você é pecador? Eu peco porque eu sou pecador ou eu sou pecador porque eu peco? Eis a questão. Você está entendendo? Então é muito importante a gente entender isso. Se você for ver no dicionário, a gente vai falar que a gente é pecador, que a gente é pecador. Então por isso que a gente peca, né? É que a gente peca porque é pecador, que a gente comete pecados. Mas na realidade a gente vai ver diferente, né? Então tá. Romanos 5:19, todos que nasceram em Adão são pecadores. Todos somos pecadores por constituição. Por esse entendimento, somos pecadores por nascimento e a nossa profissão é pecar. Você está entendendo? Então nós nascemos pecador. Por nascermos pecador, nós vamos pecar. Vamos pecar, 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 pecar. Então você começa a entender que é mais sério o negócio, não é uma questão só dos pecados. Né? Vamos pegar aqui um estuprador, por exemplo. A polícia pegou o estuprador, pôs na cadeia. O estuprador daí, agora vamos soltar o estuprador, por exemplo, né? Chegou o tempo da liberdade dele, vai abrir a porta, entendeu? Se dentro dele ainda tiver o negócio de ser estuprador, se você soltar ele, ele vai fazer de novo, vai estuprar de novo e vai voltar para a cadeia. Então, libertar ele é uma questão, você liberta ele, mas ele vai voltar.
Porque está dentro dele isso ainda, não saiu dentro dele. Tá entendendo? Então não adianta tratar só, vamos libertar ele, mas libertar ele pecador, pecado, um pecado ainda, ele sendo pecado, ele vai continuar pecando, vai continuar pecando. Você está entendendo? O problema é mais sério do que a gente imagina, né? Então, é, então todos somos pecadores por constituição, por esse entendimento somos pecadores por nascimento e a nossa profissão é pecar, tá? Então, por sermos pecadores por nascimento, seremos sempre pecadores, né? Quer pequemos ou quer não pequemos, você sempre vai ser um pecador, tá bom? Então, todos os que nasceram de Adão são pecadores, tá? Não importa seu tipo de pessoa, não importa que tipo de pessoa que você é, né? É, se você foi gerado por Adão, você é um pecador. Se você veio da raça adâmica, você é um pecador, né? É como que se fosse a tua origem, no nascimento é pecador, é pecador. E você é pecado, então você vai cometer pecados. A tua profissão vai ser cometer pecados. Sempre você vai estar cometendo pecado, porque é disso que você veio. Isso que você vai fazer. Né? Então aqui, vamos pegar aqui. É, se você peca, você é um pecador que peca. Se você peca, se você não peca, ou melhor, se você peca pouco, você é um pecador que peca pouco. Tá entendendo? Se você é uma pessoa de paletó e gravata honrado, você é um pecador honrado. Mas sempre é um pecador. Ainda tá, você é um pecador ainda. Você tá entendendo? Né? Então, se você é um pecador moral, você é um pecador que peca pouco, né? Se você é um pecador nobre, se você é nobre, você é um pecador nobre. Se você se considera santo, você é um pecador santo, né? Em qualquer caso, você ainda é um pecador. Você está entendendo como você vai ter que tratar? Por isso que você vai ver o que acontece. Quando a gente batiza, a gente pensa assim, eu vou... Nossa, né? Eu nasci de novo, que lindo, e pai, não sei o que, de repente, puxa, vem o pecado, você, ai meu Deus, não aconteceu nada, eu não sou digno, não sou indigno, e daí aquela marcha no reino, ela começa a atrasar, mas daí você conhece esse estudo que o pastor Jorge trouxe aqui, que o sangue do Senhor Jesus, ele vai perdoar nossos pecados, né? E você vai entender que você é um pecador, você vai pecar ainda. E isso vai até quando que vai isso, pastor Jorge? Até quando que nós vamos isso? Até quando o Senhor vir buscar nós e nos dar um corpo incorruptível, né? Só que o Senhor ele vai começar um trabalho, ele não tem uma provisão só para os pecados que nós cometemos. O sangue do Senhor Jesus vai apagar nossos pecados para que a gente tenha uma consciência pura para com Deus, né? Mas ele tem uma outra, o Senhor provê uma outra maneira para que nós possamos ser tratados na raiz, no pecador, no pecado. Você está entendendo? Só que é uma maneira um pouco diferente. Pro pecado, pro pecador é a cruz. O pecador necessita de libertação. Os pecados necessitam de justificação pelo sangue. Tá entendendo? Então, essa santificação, por isso que você tem que pegar a cruz e seguir. Mas esse é um assunto para frente que nós vamos ver. Vamos desossar, vamos organizar isso aqui primeiro, para a gente entender esses meios e entremeios. Para a gente entender, para que é isso, irmão? Para que você entenda a tua marcha para com Deus. Você está entendendo? Não pode varrer para baixo do tapete, puxa, essa sujeira, varrer para baixo do tapete, ou jogar lá no quartinho de bagunça, depois eu vejo isso, e vai entulhando, entulhando, entulhando. Vai juntar bicho lá, vai juntar bicho embaixo do tapete. Você tem que saber por quê, e você está começando a entender agora melhor as coisas, você está entendendo? Então, você é mais honrado, está na igreja, está tudo, mas você ainda é pecador. Meu irmão, seja sincero com você. Ou você vai achar que você está lá na igreja e eu não cometo pecado, eu sou santo. Você é um pecador santo porque você é da raça adâmica.
Deus vê todos os da raça adâmica como pecadores, né? Como que a gente vê isso, pastor Jorge? Como que a gente sabe disso? Mas como assim, sabe? Porque na palavra de Deus, tudo está na Bíblia. Tudo está na palavra de Deus. Café gostoso esse aqui, glória a Deus. Deus é bênção. É maravilhoso, né? Cuida de nós maravilhosamente, né? Então, tudo está na palavra de Deus, né, meu irmão? Por exemplo, quando a gente pega lá e é lá no Antigo Testamento, né? Lá tudo, há uma figura, a lei é a sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1. Tudo que o apóstolo Paulo, Pedro, João, tudo que o pessoal falou aqui é baseado no que já foi falado lá para os profetas, nos Salmos, tá entendendo? Né, no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos salmos, nos escritos lá, né? Você está entendendo? Como que a gente vai ver bem isso, né? Que a gente é pecador? Porque a não ser que você fale, a não ser que você queira ir contra, você pode falar assim, mas eu estou em Jesus e eu não tenho mais pecado, né? Você não peca. Então, vamos ver aqui. Tem os moedas, que são os tempos determinados de Deus. Lá no Antigo Testamento, que a lei são sombra dos bem-vindos, tá entendendo? Hebreus 10:1. Você abre na tua Bíblia lá, no livro de Hebreus 10:1, vai falar assim: a lei é sombra dos bens vindouros, né? Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam, né? Não pode, né? Porque ela é sombra. Tá entendendo? Sombra por quê? Porque na sombra, né, você não vai ver aqui, mas, por exemplo, a sombra da minha mão, a realidade está aqui, a sombra está aqui na mesa. Aqui na sombra na mesa aqui eu vejo que tem uma mão, tem o formato de uns dedos, tudo, mas eu não consigo ver as coisas, a imagem exata, eu não consigo ver que tem uma aliança, que tem as ranhuras da minha mão, que tem unha, que tem tudo. Então, olhando na sombra, eu não vou ver muita coisa. Eu calculo mais ou menos que existe uma mão, ó, é uma mão, pá. Mas quando eu olho para a realidade, eu começo a ver os entremeios. Tá entendendo? Mas a sombra, ela nos testifica da realidade. Então, quando Deus deixou, por exemplo, vamos ver aqui Colossenses 2:17. Também vai falar também sobre isso. Nós vimos Hebreus, quer ver agora Colossenses 2:17. Vai falar assim, ó. Portanto, ninguém vos julgue, Filipenses, Colossenses 2:16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Por quê que o apóstolo Paulo fala isso aqui e o autor de Hebreus fala aquilo lá? Porque ele está falando assim, ó, que lá na lei tinha sombra dessas realidades agora. Tá entendendo? Como que a gente vê a sombra disso que a gente está falando agora? Se a gente tem pecado ou não tem pecado. Você se lembra que quando a pessoa saía, o povo era escravo no Egito, não era? E daí teve a Páscoa, teve a morte do cordeiro lá, né, e tal, e passado o sangue na beira da porta, e daí teve a Páscoa que eles fizeram. Então a Páscoa, eles saíram do Egito, marca a saída do povo do Egito, né? A Páscoa é o quê? É a morte do cordeiro que traz a libertação do povo, a sombra. E a realidade da Páscoa é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz a libertação do Egito, que é esse mundo agora, tá bom? Qual que era a próxima festa que tinha? Era a festa dos pães asmos, não é isso? Por que pães asmos, né? É uma festa emendada com a Páscoa. Então eles tinham que campear na casa deles ali, tirar todo o fermento da casa ali, mais algumas coisas nas ervas ali. E para quê? Qual que era o símbolo disso? Que ela tinha, o fermento é pecado. Então daí comiam pães sem fermentos, né? Opa, Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Então você está errado, pastor Jorge. Porque você está falando que ainda tem pecado? O Senhor Jesus, ele fez profeticamente pela fé, ele levantou, né?
E vem a festa dos pães asmos testificando que ele tirou o pecado. É por isso que ele fala tetelestai lá, profeticamente, não é? Então tá, tem a Páscoa, os asmos, e daí em seguida tem uma próxima festa, qual que é a festa das primícias, né? A festa das primícias, tá bom? Qual que é a festa das primícias? É a ressurreição de Cristo, né? Eles pegavam o primeiro feixe da plantação, lá colhiam e levavam para o tabernáculo para oferecer para o sacerdote apresentar lá, né, para o Senhor, né, o molho da primeira colheita, né? A Cristo é a primícia, o primeiro grão de trigo que foi plantado e que ressurgiu do solo é Cristo, a primícia. Vai ver isso nas cartas, né? Nos evangelhos, e vai ver isso. Nós também somos primícias junto com Cristo, né? Só que ele fala com Cristo e o corpo de Cristo, que somos nós, tá bom? Tá entendendo? Em todos esses preâmbulos. E a próxima festa que tinha? Então, a Páscoa já aconteceu, a gente sabe que aconteceu. O Asmos, a gente sabe que aconteceu. Cristo veio para tirar o pecado do mundo. A gente sabe que a primícias também aconteceu. Cristo ressuscitou e nós somos primícias já também. A gente vai ver isso aonde? Vamos ver a festa dos Asmos aqui e a Páscoa aqui nas cartas. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, vamos pegar 1 Coríntios 5 aqui, ó. 1 Coríntios 5 aqui, ó. 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está falando da Páscoa e do fermento, que é o asmos, né? A festa do fermento, tá bom? E no 8 ele fala assim, pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá entendendo? Então, duas festas a gente já vê aqui. Tá entendendo? Vamos ver a festa das primícias. Vamos pegar Tiago aqui, né? Para frente, nos outros caras, em Coríntios também tem. Vamos pegar Tiago aqui, que me veio na cabeça aqui agora. Vamos pegar Tiago. Vamos ver onde que tá agora, né? Eu falei, vai ter que ver. Tiago. Aqui, ó. Vamos pegar Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Por que ele usa a palavra primícias aqui? Tiago sabia muito bem do que ele estava falando. Não é só uma palavra que ele usou para falar primeiro. É porque primícia ele está relacionando com a festa das primícias lá, né? Os primeiros molhos que são levantados, né? Que vem como Cristo é a primícia, nós também somos primícia para Deus. Tá, então a gente já identificou a festa da Páscoa, os asmos, a primícia e a festa do Pentecostes, não é? A festa do Pentecostes, o que é a festa do Pentecostes, né? Que tinha lá na lei, lá que a gente viu que são sombras dos vindouros. A festa do Pentecostes, aconteceu a festa do Pentecostes já, essa época, esse tempo determinado para acontecer isso, aconteceu. Em Atos, lá a gente vê a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes, não é? Então já aconteceu também, né? Agora vamos pegar lá Levíticos. Vamos ver aqui onde está a festa das primícias aqui, que vai falar. Levíticos 23. Aqui. Levítico 23. Então, o Levítico 23 ele vai falar aqui das festas. Ele vai falar, o 23:4 ele vai falar da Páscoa, 23:9 ele vai falar das primícias. Daí na frente aqui ele vai falar. Vamos pegar o 17, Levítico 23:17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha. Serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Como eu falei, que o Tiago falou que nós somos primícias ao Senhor, e aqui tem 2 pães que vai falar sobre as 2 casas de Israel unidas, que são as primícias para o Senhor, que uniu tudo, agora é um só corpo, que está falando em Efésios, né? Derrubou a parede de separação, judeus e gentios juntos ao Senhor. Fala aqui 2 pães o quê? Sem fermentos ou com fermento? 2 pães com fermento, 2 pães levedados. Veja lá, Levítico 23:17, tá bom?
E, no Levítico 23:4, a gente vai ver a Páscoa emendado com a festa dos pães asmos, né? Comereis pães asmos, né? Que são pães sem fermentos, porque é um símbolo, a ressurreição de Cristo, ele ressurgiu, né, e trouxe ali a possibilidade, a condição de nos fazer sem fermentos, sem pecados. Mas aqui ele já fala com fermento, por quê? Em Pentecostes, para nós vermos que nós temos ainda esse fermento em nós. Porque quando que vai sair isso aqui? Para frente, depois da festa do Pentecostes, das primícias tem o Pentecostes, né? E depois do Pentecostes tem a festa das trombetas, e depois da festa das trombetas vem a festa da expiação, que é quando o Senhor Jesus vem do céu sobre as nuvens aí pegar a sua igreja. Você está entendendo? Daí nós vamos com ele e vamos ter o corpo incorruptível. Ali vai sair, né, totalmente o pecado. Então, pela fé, isso já existe. Tá bom? Né? E é maravilhoso a gente entender que a gente não está falando algo ao vento, ao léu. A gente está aqui na palavra de Deus, isso. Né? E a gente está tratando sobre isso. Poxa, porque se você for sincero com você, você foi batizado em Cristo, você está com Cristo, e se você analisar para você e me dizer que não tem pecado nenhum, se você não comete nenhum erro, né? Você está entendendo? Então isso é pela fé que está acontecendo. Então nós somos levantados com Deus, né? Colossenses 3, portanto, se ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Mas isso ainda, quando nasce a criança, nasce o que primeiro? A cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Você está entendendo? E depois vem o corpo. Quem que é o corpo de Cristo? É a igreja. Por isso que nós experimentamos muitas coisas ainda. Você está entendendo? Então tá. Então, então Deus tem uma maneira de nos ensinar e trabalhar com os pecados que brotam de nós. Então, para que você não fica nervoso quando você vê você fazendo uma coisa ou outra errada, brotando pecados ainda, que não era para brotar, não é o querer de Deus, mas você ainda tem pães com fermentos, ainda você faz e faz erros, não é? Não acontece isso? E o que que acontece? Mas há uma provisão para isso. O Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar, né? Então tá. E daí depois vai começar o trabalhar da santificação em nós, né? Que é um trabalhar da cruz, é um trabalhar diferente, porque daí Deus já tratou com os pecados, agora ele vai tratar com o pecado. Para quê? Com o pecado, para que haja libertação, que nem não adianta tentar só soltar o estuprador, ele vai estuprar de novo, só soltar o pecador, vai pecar de novo. Então Deus vai tratar com o pecado, né? E isso nós vamos ver para frente. Nós vamos ver tudo tintim por tintim, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui para não se amarrar muito, né? Então, aqui onde que nós aqui. Então hoje o maior engano é acharmos que o homem é pecador, porque que o homem não é pecador. Porque vemos que ele pecou. Se não vemos, achamos que ele não peca. Só que não existe isso. Todos são pecadores. Todos têm pecado, entendeu? Todos são pecador ainda. Por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo, ele vai falar, Paulo já está com Jesus, mas olha o que ele fala aqui em 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. Eu até peguei esse versículo, só que eu não sei mesmo onde que está. 1 Timóteo, esse aqui é 1 Timóteo, deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Timóteo, já estou chegando lá. Calma, irmão. Não vamos ser geração micro-onda. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Eu sou o principal, ou eu era o principal, eu sou o principal. Paulo, por que ele fala isso nessa altura do campeonato aqui? Porque ele sabe
que ele é um pecador porque ele é da raça adâmica ainda, mas ele vai parar de ser quando vier o arrebatamento e tudo, todas as coisas do corpo incorruptível. Então ele pode falar que ele é um pecador ainda, porque dos quais eu sou o principal, né? Então tá, daí 1 João 1 também eu falei que aquele que disser que não tem pecado, olha, não tô falando do Jorge, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então cuidado, se você falar que não tem pecado, você pode estar sendo encaixado nessa de mentiroso. Mentiroso daí não era o reino do céu, meu irmão, né? E daí eu te levei lá em Levítico, pra gente ver a sombra, como a sombra vai testificar da realidade, você tá entendendo? Por isso que Deus já deixou. Não tem nada, irmão, que você for ler aqui que não esteja na sombra. Se tiver alguma coisa que você ler aqui e não tiver na sombra, aí você tem que ir, opa, peraí, onde que tá isso? Você tá entendendo? Aonde que tá isso? Eu vou ver aqui na Bíblia. Tá entendendo? Tudo tem que estar encaixado. Um texto, fora do contexto, gera um pretexto, né? Então tá. Então Romanos de 1 ao 3 ele nos prova que somos pecadores, né? Com uma lei. A lei, Deus trouxe ela para mostrar, você é pecador. Então você precisa de Cristo. Então o maior pecado. Qual que é o maior pecado, né? O pecado entrou no mundo por um só homem, né? Romanos 5,12, foi o que a gente viu, entrou por Adão. Deitou, passou para todos os homens se tornaram pecadores, né? Então, qual que foi o pecado de Adão? Vamos, já está com 41 minutos esse vídeo, mas tem que ir, não adianta, senão para aqui vai ficar ruim. Preciso desenrolar isso. E é um assunto complicado, irmão, não é fácil de lidar com isso, de trabalhar com isso. Qual que foi o pecado de Adão? Ele mentiu, ele roubou, ele assassinou, ele adulterou, ele era feiticeiro. Qual que foi o pecado de Adão? Foi um pecado de relacionamento. Ele duvidou de Deus, ele não acreditou em Deus, ele desobedeceu a Deus. Então é um pecado entre relacionamento entre Deus e o homem, de homem e Deus, na verdade. Houve ele não creu em Deus, né? Então a gente sabe, ele não mentiu, não matou, não foi nada. Deu um pecado, depois veio todos os outros. Foi acontecendo, porque por causa daquele pecado, né? Então, e esse pecado qual que foi? Ele duvidou de Deus. Ele não obedeceu a Deus como deveria ter obedecido. Ele duvidou. Por que ele não obedeceu? Por que ele não obedeceu? Porque ele duvidou de Deus, ele não creu, né? Então, já esfriou o café. Então ele não acreditou que Deus, que o que Deus falava era verdade. Ele duvidou do amor de Deus. Foi um problema de relacionamento, né? O primeiro pecado foi o mais sério, um problema entre o homem e Deus. E no Novo Testamento, Hebreus 4, por que o homem não entrou lá? Quando a gente vai ler Hebreus 4, eu vou simplificar um pouco aqui para mim não. A gente vai ler lá que vai falar assim, ó, um duro coração de incredulidade. Ele não creu, tá entendendo? Ó, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram, né? Daí ele vai falar assim, ali no 3,19, vai falar, e viemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Por quando ele vai falar assim, ó, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração. Tome cuidado para não ter um duro coração de incredulidade. Então, esse duro coração de incredulidade, que é o que nos afasta de Deus. E aí vem a consequência da montoeira de pecado. Tá entendendo? Então, o pecado real mesmo é o de relacionamento para com Deus, né? E aqui em Hebreu a gente viu que eles não puderam entrar por causa do quê? Do duro coração de incredulidade. Né? Hebreus 4,19, lê lá na tua Bíblia depois, tá? Quem crê tem a vida eterna. Pô, por isso que Jesus vem falar assim, que a gente tem que crer nele, tá entendendo? Ele vai falar assim, ó, quem não matar tem a vida eterna, quem não mentir tem a vida eterna, quem não roubar tem a vida eterna. Ou ele fala quem não crê. Vamos ver? João 3, 15 e 16. Meu irmão, tô chegando lá. João 3, 15 e 16. Minha irmã.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, para aquele que não roube, que não sei o quê, que não sei o quê, que tenha a vida eterna, não, para aquele que não, todo aquele que nele crê, né? E quando que ele vai estar condenado? Porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se foi unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? No 18 ele fala assim, ó, mas quem mentiu, quem roubou, quem fez isso já está condenado. Não, ele vai falar assim, ó, mas quem não crê já está condenado. No 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, tá entendendo? Então é relacionamento, é uma questão de relacionamento. No 36, vamos ver, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ó. Creu no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, meu irmão, como é sério, tá entendendo? Né? João 5:24, vamos pegar aqui. João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê passou da morte para a vida. Sério, meu irmão, relacionamento. 6:40-47. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Tá entendendo? Quem crê, meu irmão, creia. Então somente crê. Tá? Tem uma coisinha assim, já tá velhinha, não dá para usar mais, mas eu ainda uso ela assim, ó. Não temas, somente creia. 40 e 47, não li, né? 6:40 e o 47. Na verdade, de novo ele fala duas vezes, na verdade, vos digo que aquele que crê, vou até grifar, em mim tem a vida eterna. Né? João 11:25, vamos ver o João 11:25. João 11:25. Se não me engano, é a ressurreição de Lázaro. 11:25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá em seus delitos e pecados. Adão é alma vivente. Cristo é espírito vivificante, irmão. Tem que entender isso. Enquanto você está em Adão, você é alma vivente. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou achar onde que tá. Deveria ter pegado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai. Depois você faz uma pesquisa lá, irmão, ou eu coloco nos comentários lá, que Adão é a alma vivente e Cristo espírito vivificante. Cara, eu não me lembro mesmo, deixa eu ver aqui. Estou no Romano, mas se eu não me engano. Aqui, ó, era 1 Coríntios, achei. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Tá entendendo? Por que isso? Porque nós, quando estamos em Adão, nós não temos poder de modificação.
né? Adão não tem poder de modificação, nada que vem de Adão tem poder de vivificação, mas Cristo, o último Adão, é espírito vivificante, espírito que traz vida, né? Então tá, né, meu irmão? Os que não creem são condenados. João 3, 16, 18, a gente leu o 18 já. Quem não crê já está condenado. Então veja como é um pecado de relacionamento, né? De crer. João 3, 36. Vamos ver? A gente já leu, né? João 3, 36. Deixa eu ver aqui. A gente já leu. Não. 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Importantíssimo, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado que tem pezinho de pano enrustido, dizendo que é a lei, que é não sei o quê, que é não sei o quê, e titi. Caíste da graça, meu irmão. Nossa, mas olha aqui, ó. Gálatas aqui, ó. Irmão, se não faz a ideia, a bronca que Paulo pegou com esses meninos aqui, cara. Olha aqui, ó, Gálatas 5, assim, ó. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Cuidado, meu irmão. Olha, meu irmão, cuidado. Cristo não é suficiente. Não, é Cristo e as obras, pastor Jorge. É Cristo e guardar isso, guardar aquilo. Vai se converter, irmão. Vai se converter, irmão. Aqui na minha Bíblia fala que quem crê já é salvo. Por quê? Porque quando se crê da maneira correta, com todo o teu coração, que você crê mesmo, o Espírito Santo vem em você. E aí vai surgir as boas obras, meu irmão. Mas se não surgir, vai ser salvo, porque o encarregado da lei é o Espírito Santo que está dentro de você. É ele que vai escrever as leis no teu coração e na tua mente. É com ele. Você não sabe. Mas tem que ter a lei. Irmão, aqui não fala que é Cristo e a lei, aqui fala Cristo. Crê em Cristo. Mas e a lei? Aí é um problema para depois, meu irmão. Somente creia. Somente creia. Aí depois Deus vai mostrar, apontar o que é certo e o que é errado. Você não sabe, eu não sei. O que o homem comeu lá atrás? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora estava nele. Eu que sei o que é certo e o que é errado. Não é mais Deus que vai falar para mim, isso que é certo. Embora eu veja ali na lei, está escrito ali, não pode fazer isso, não sei o quê. Mas isso não, pode fazer. Não. Quem sabe mais? Não me vem com essa que isso, que eu não sei. Só sei de uma coisa, é Cristo. Se converta a Cristo. Se converta a Cristo. Se tem que guardar a lei, se tem que guardar as coisas daí que Deus vai querer que você guarde, Ele vai te falar no teu coração, mas não é algo imposto de fora, não é tábuas que vem de fora, não. É algo que está no teu coração, meu irmão. E daí já não é mais, é o amor. O amor. E o amor, quem ama, cumpriu toda a lei. É diferente, meu irmão, tá bom? Não adianta pôr no comentário lá, pastor João, não sei o quê. Não, não. É Cristo. Depois é depois. Depois que você se converter, aí é Deus que vai fazer, entendeu? Eu não posso falar para você aqui que você tem que fazer isso, isso e aquilo. A minha Bíblia diz que você creia e você vai ser salvo. Quando você crê, você entra com os dois pés, com o coração, para com o Senhor Jesus se entrega. E aí Ele vai te falar o que é certo, o que é errado. Que eu não sei de nada, eu só sei isso. Tá entendendo? Ele vai pôr no teu coração quando você tem que fazer, quando você não tem que fazer, quando que isso, quando que aquilo, né? É novamente o relacionamento com Deus. Se o Senhor está falando, isso mesmo. Você está entendendo? E o relacionamento, meu irmão, é tão íntimo que você se torna um com Ele, meu irmão.
Se eu te falar que tem que fazer isso, isso, aquilo, meu irmão, eu te tiro já desse relacionamento, tá entendendo? Eu já te tiro desse relacionamento. E eu não quero isso. Eu quero que você seja um com ele, porque você sendo um, ele vai cumprir. Por isso que lá com Abraão, lá, quando ele foi fazer aliança com Abraão, caiu um profundo sono com Abraão lá, né, e as partes estavam lá da aliança, passou um fogareiro fumegante lá e uma tocha queimando, uma coisa assim. Lá, tá entendendo? E Deus recebeu a parte da aliança nos seus ombros. Tá bom? Então vamos finalizar aqui. Então o maior pecado é o de relacionamento, tá vendo? A gente não ter relacionamento com Deus, não crer, né? É... João 16:8, para nós finalizar aqui, vamos pegar João 16:8, finalizandinho já. Olha, deu quase uma hora o vídeo, dificilmente eu faço vídeo por uma hora, mas hoje foi uma hora, irmão. 16:8. João 16:8. Nossa, eu nem me lembro de ter pegado esse versículo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado por quê? Porque ele mentiu, porque ele roubou, porque ele não guardou isso, não guardou aquilo? Não. Do pecado porque não, veja na sua Bíblia, irmão, do pecado porque não crê em mim. Tá? Tá, vamos lá. Lucas 15. Lucas 15 é filho pródigo. Tá. Filho pródigo, meu irmão. Vamos fechar, já vou, mais 4 minutinhos, fechando uma hora o vídeo. Já que você tá aí, fica até o final, né, meu irmão? E dá o joinha depois lá, né? Dá o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para ter vídeo na sequência. Filho pródigo. Quando que o filho deixou de ser pródigo? Quando ele gastou toda a fortuna? Foi lá no mundo, já gastou tudo, ele estava comendo as buquenas, comendo a bola do porco? Ou quando ele já pediu o mistério ali para a herança do pai e saiu de casa? Saiu rico ainda, com todo o dinheiro. Quando ele estava com todo o dinheiro, ele já era pródigo ou ainda não? Tá entendendo? Tá entendendo, meu irmão? Ele deixa de ser pródigo quando ele não tem um relacionamento de paternidade com o pai dele. Pai, eu quero sempre o Senhor por perto. Pai, se der para me fazer a casa aqui, juntinho com o Senhor. Sabe? Finalizar por aqui, depois nós vamos continuar essa série aqui, porque são preâmbulos, são coisas que vão nos fortalecer na caminhada com o Senhor Jesus, para a gente caminhar dignamente no reino. Você sabe, meu irmão, se brotou um pecado aqui, e você venceu aquele pecado, ótimo, o sangue se brotou, e você, e agora o que eu vou fazer? Eu não sirvo mais, Satanás vem te acusar, você não pode mesmo, nem vai mais para a igreja. Você, não, o sangue do Senhor Jesus me limpa de todo pecado, tá entendendo? Mas você é pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu venho da natureza adâmica. Mas o Senhor está fazendo uma obra em mim, está me transformando. Vai me conceder um novo nascimento. Eu vou nascer do Espírito e da verdade. Eu vou nascer do Espírito. Eu vou ganhar um corpo glorificado, aonde não vai haver mais corrupção. Está aqui na palavra do Senhor. Tá bom, meu irmão? Deus que te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, né? Porque o Senhor é bom, né? O tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. 58 minutos.